Paz, Senhor, irmãos, Deus abençoe a vida de cada um. Hoje eu vim trazer o review de um livro que ele é uma obra muito interessante, que às vezes ela até meio rara de se encontrar, de uma coleção de debates teológicos que foi lançada com vários temas muito especiais, como Apocalipse, Milênio, os 4 Evangelhos. E nós temos esse aqui também, ó. Cessaram-se os dons espirituais? Então, quer dizer, é um livro que a gente acabou de fazer leitura dele, que de fato é uma obra bem especial. Essa obra ela vai abordar os 4 aspectos sobre o tema cessaram-se os dons espirituais, sim ou não. Tem muitas pessoas que acreditam que os dons eles cessaram na época dos apóstolos e que hoje não temos mais os dons que a carta de Coríntios e outros locais descrevem para que seja edificada a igreja, edificado o próprio cristão. Mas há também quem acredite, assim como eu, que os dons são vigentes para hoje e que ainda assim Deus opera sinais, maravilhas, milagres, ainda assim Ele opera curas, ainda assim o dom de línguas, interpretações e tantos outros ainda fazem parte da vida cotidiana daqueles que buscam. Não é à toa que a Bíblia fala que os sinais seguirão aqueles que creem. Então, essa é uma obra muito especial. Primeiro, ela vai dar o ponto de vista cessacionista. É aquelas pessoas que acham que os dons cessaram e que eles não estão mais vigentes para o dia de hoje. O segundo ponto de vista é aquele que fala aberto, porém cauteloso, de Robert Salce. Ele também vai falar que em algum momento os dons cessam, em outros momentos eles continuam. Uma visão bastante interessante. O terceiro ponto é sobre a terceira onda, que ali seria o começo mais ou menos dos dons em determinada época da nossa história, que começam a fazer sentido, e a terceira onda vem com essa ideia. É uma teologia também bastante interessante, apoiando sim que os dons ainda fazem parte nos dias de hoje, mas existem algumas coisas que devem ser notadas. E por último, o que eu achei mais interessante é o pentecostal carismático, defendida por Douglas Hoss. Aqui está. O que é interessante nesse livro é que quando acaba o primeiro tema, por exemplo, o cessacionismo é o primeiro tema do livro. Depois as outras 3 visões, elas vêm comentando a primeira defesa sobre se os dons cessaram ou não. Então é interessante. Primeiro você vai ler no primeiro capítulo o autor falando sobre o cessacionismo, porque que os dons eram para aquela época, tinham um propósito específico. Depois você vai ver as outras 3 teorias, né? Os outros 3 estudos falando e comentando sobre aquele primeiro. E assim se repete em todo o livro com as 4 visões. É uma obra interessante, de fácil leitura, mas eu recomendo que você tenha paciência para ler, que você faça suas anotações, porque há alguns comentários que são bem interessantes para se anotar. Você que está estudando sobre o dom de línguas, se eles são para hoje, se não são, este livro é uma obra-prima de Wayne Grudem que merece ser compartilhado. Então, espero que eu tenha te ajudado com esse review. Você que está procurando essa obra, você que não tem noção do que tem dentro, você que não sabe se é uma obra muito difícil de ler, se não é, se compensa, se não compensa, eu deixo aqui uma pequena prévia para você. São aí 365 páginas. A leitura não é difícil de se entender. Existem as referências, os versículos que acompanham o livro para que você possa contar também. Então, quer dizer, vale a pena, uma leitura que vale muito a pena para você que está entendendo, está estudando sobre os dons do Espírito Santo. Que Deus abençoe, fique com Deus, em nome de Jesus.